A maioria de nós aqui, nós conhecemos o trabalho do grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um missionário dedicado a Deus para levar a mensagem de Deus para os gentios, como todos nós aqui. Biblicamente, qualquer um que não é judeu é gentio. Paulo foi chamado por Deus, salvo por Deus, e ele se dedicou. Ele foi em cidade ensinando sobre Jesus, sobre a ressurreição, sobre a morte de Cristo, sobre a vida cristã. Ele estabeleceu muitas igrejas em muitas cidades. Mas o apóstolo Paulo ele não fez isso sozinho. Se você quer ler o livro de Atos, começando com o capítulo 9, com a conversão dele, e até o final do livro de Atos, você vai conhecer o homem trabalhador, dedicado à obra de Deus, mas também as outras pessoas que cooperaram com ele, dedicados também, para que a obra de Deus continuasse em todas as regiões. Em capítulo 16 de Atos, nós conhecemos aqui pela primeira vez um jovem. Esse jovem, o nome dele é Timóteo. Na Bíblia também nós temos dois livros, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Esses dois livros não foram escritos por esse jovem. Esses livros de 1 e 2 Timóteo foram cartas escritas pelo apóstolo Paulo para encorajar e ensinar melhor esse jovem Timóteo. Aqui em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo, o Lucas, que escreveu esse livro, está só contando a parte da história. E falando sobre Paulo, ele diz, chegou a Derbe e depois a Listra, duas cidades, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Era só essa introdução agora que eu quero dar. O Paulo já encontrou com um jovem, Timóteo. Eu não sei quantos anos, mas eu imagino igual nossos jovens que temos aqui. Esse Timóteo, ele não era casado. Ele não foi um discípulo do apóstolo Paulo. Ele já foi um seguidor. Ele já conheceu Cristo como Salvador. Ele já dava um bom testemunho de ser um jovem correto. Um jovem que sabia, vivia e pregava as coisas de Deus ao redor das cidades. Não somente a cidade onde morava, mas em várias cidades. Ele era conhecido pelos outros irmãos, outras pessoas, dando um testemunho bom. Quando eu penso sobre um jovem dessa maneira, o que você pensa? Sempre pensa dos pais. Né? Quem criou? Como esse jovem apareceu? Assim, tão bom. Quem eram os pais? Lucas fala sobre isso. Ele fala da mãe, que era judeia, convertida para o cristianismo, e que o pai dele era um grego. O pai dele não era cristão, não era convertido, porque se fosse convertido, ia falar o pai era grego convertido, mas não era, ele não era salvo, mas a mãe sim. Então essa mãe, para ser dia das mães, nós vamos falar sobre essas mães, dedicada, sem a ajuda dos pais, do marido dela. E, infelizmente, hoje em dia, tem esses problemas, às vezes. O papel, a responsabilidade de criar seus filhos resta com os pais, a mãe e o pai. Mas, às vezes, isso não sempre funciona, por muitas razões. Às vezes, um jovem entra na igreja sem ajuda nenhum dos pais. E tem mães e pais na igreja que ajudam a criança a crescer.
e se tornar um jovem com um testemunho bom. Mas hoje eu gostaria que nós vemos sobre esse rapaz, esse Timóteo. Procure agora na sua Bíblia, livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Essa é a carta que Paulo escreveu, a segunda carta, para ele. E aqui fala mais sobre a juventude, sobre quem era responsável para esse jovem se tornar um jovem tão bom, com um grande testemunho. Para os pais que são crentes, verdadeiros, cristãos, que Deus abençoa com crianças, nós sabemos que é uma grande responsabilidade para proteger, para cuidar, para amar, para dar segurança, para dar tudo o que a criança precisa para viver nesse mundo. Mas além de todas as coisas que a maioria dos pais querem dar para as crianças, tem certos pais que reconhecem que é algo mais. Esse algo mais é uma vida espiritual, é uma vida eterna. Uma vida que diz que não importa tanto o que acontece com o meu filho nesse mundo, eu estou instalando uma coisa dentro do meu filho que vai ajudar ele suportar, sustentar, passar por cima de qualquer problema nesse mundo, e algo que vai ser eterno, algo que ninguém nunca pode tirar, roubar ou matar, uma vida eterna. Essa é a coisa mais preciosa, mais importante do que qualquer um possa dar para o seu filho. É uma obrigação nossa, diante de Deus, para instalar, para ensinar isso nossas crianças. É isso que Timóteo tinha. Ele não tinha isso do lado do pai, mas ele tinha isso na sua mãe. O Timóteo se tornou um grande homem de Deus. Tocou na vida de milhares de pessoas. 2000 anos depois, nós ainda estamos falando sobre a vida do Timóteo. E tudo começou por causa da sua mãe. E não somente por causa dela, mas por causa da mãe também da sua mãe. 2 Timóteo, capítulo 1. Começando no versículo 3. É uma carta pessoal do apóstolo Paulo para Timóteo. O Paulo diz, versículo 3: Dou graças a Deus, a quem servo com uma consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, noite e dia em minhas orações. Lembro-me, o Paulo está dizendo, das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Esse grande jovem que Paulo conheceu pela primeira vez numa cidade onde ele estava visitando para pregar a palavra. Um jovem já com uma idade de ser um grande homem de Deus, sem ser casado, mas ele tinha uma reputação, um testemunho bom de ser um homem de Deus. E Paulo convidou, ele era tão bom, Paulo convidou Timóteo para ir junto com ele, para visitar as igrejas. O Timóteo se tornou um grande companheiro do apóstolo Paulo. Até o apóstolo Paulo chama ele meu filho na fé. Mas o Paulo reconhece que a começo da vida cristã dele, a fé que ele vivia, a fé que ele demonstrava para todos ao redor, começou nele através da sua mãe. A sua mãe teve a grande influência na vida do seu filho. E quem teve a influência na sua mãe, para que ela podia passar isso para seu filho, foi a mãe dela. E a mãe dela seria numa época básica, nova, nas escrituras do Evangelho de Cristo.
no começo de Cristo, ela recebeu, ela foi convertida, ela teve essa fé genuína, essa fé que não era fingida, essa fé que não era falsa. E ela passou essa fé para sua filha. E quando a filha teve uma criança, até que o seu próprio marido não compartilhou, não ajudou nessa parte, ela passou a sua fé genuína para o seu filho. E ele se tornou um grande homem de Deus. Hoje à noite só quero ver que a influência da mãe sobre as suas crianças é uma coisa, é o poder mais poderoso que você tem sobre as suas crianças. O desejo, principalmente das mães, para cuidar, para proteger, para ensinar todas as coisas corretas para as crianças, essa continua com a mãe até ela morre. Mas também as mães sabem que ela não vai poder estar do lado do seu filho todo momento, em toda a sua vida. Tem coisas que nossos filhos vão passar sozinhos. Até quando eles moram junto conosco em nossas casas, eles vão sair para a escola, eles vão visitar os amigos, eles vão viver a sua vida fora do alcance físico, fora da presença dos pais. E eles vão se encontrar com várias tentações, com vários problemas, com várias tragédias. Como eles vão tratar, reagir em todas as circunstâncias? Tudo disso depende principalmente de como a mãe ensina. O tempo que a mãe gasta com as crianças, que é muito mais do que os pais. É muito importante. Aqui nós vemos que Timóteo, jovem, ele estava passando por dificuldades. Nós não sabemos o que aconteceu. O Paulo disse aqui, versículo 4, lembra-me das suas lágrimas. O Timóteo estava sofrendo alguma coisa. Tem pessoas que acham que ele ficou tão agrudado com o apóstolo Paulo, como essa figura de pai espiritual, que quando Paulo foi e deixou Timóteo para fazer outras coisas, que o Timóteo sentiu saudades. E falando tchau para o apóstolo Paulo, que Timóteo chorou muito. Nós sabemos também que o Timóteo era jovem e ele estava com problemas de outras pessoas confiar muito nele, sendo um jovem. Não estava acreditando muito na palavra. O Paulo fala muito isso nas cartas, para ele ser o homem de verdade, o homem de fé, porque ele sabe fazer as coisas. Não deixe pessoas mais velhas te sentir inferior. Não sei, ninguém sabe o que estava sentindo. Mas o Paulo sabia que ele podia suportar qualquer coisa por causa da fé que estava na sua avó, que estava na sua mãe e agora está em você. Você, Timóteo, é forte por causa disso. Quando nós chegamos no momento de soltarmos nossas crianças para o mundo, nós temos que acreditar que tudo que nós ensinamos a eles, enquanto tinha conosco dentro da nossa casa, foi suficiente para eles enfrentar qualquer coisa. Mas vai ter coisas que nós não imaginamos. E é impossível ensinar como reagir em cada situação. Mas quando nós impartamos fé de Deus, quando nós criamos uma criança de entender, de conhecer, de seguir, de obedecer, de respeitar, de reverenciar, de ter temor ao Deus, essa criança, quando chega a ser um adulto, vai tomar decisões corretas, vai casar com a pessoa certa, vai criar uma família boa, vai ser um trabalhador correto diante de Deus, vai ganhar para sustentar a sua família. Essa pessoa vai ser abençoada por Deus. E todas essas bênçãos que essa pessoa, nossas crianças, vão receber por Deus, começa especialmente quando a mãe ensina as coisas. Eu estava esses dias procurando para as pessoas famosas que falavam certas coisas sobre a mãe. E eu escrevi muitos ditados dentro do meu caderno para
falar hoje à noite, mas infelizmente o meu caderno ficou no meu carro, que está lá na cidade de Jardim. Estou sem meus bolsos hoje à noite. Mas um dos maiores homens para nós que somos americanos, que é conhecido também aqui no Brasil. Um presidente antigo dos Estados Unidos chamado Abraham Lincoln. Ele era homem de fé. Quando nós tínhamos privilégio, alguns anos atrás, para visitar a Casa Branca e os lugares, chama monumento, como chama? Monumento, para honrar. Tem coisas lá, escrito na parede, onde ele, as palestras que eles falavam, pareciam pregações. Ele usava a palavra de Deus quando ele falava para o povo. Ele era um grande homem. E ele falou mais ou menos assim, não tem as palavras certas, mas ele falou assim, publicamente: tudo que eu sou e tudo que eu pretendo ser, eu devo ao meu anjo, à minha mãe. Ele também falou que, um ditado mais famoso, a mão que como chama a palavra que, não abraça, é que embala o berço, controla o mundo. Ele entendeu o poder que a mãe tem. Eu gostaria que nós entendemos isso hoje à noite, todas as mães, todas as mães futuras, o poder que tem. Porque quando você treina desde pequeno, desde a infância, como a palavra aqui, é desde criança, mas é desde a infância, elas ensinaram você, Timóteo, as coisas de Deus. Quando uma mãe sabe o poder, junto com o poder de Deus, para ensinar o seu filho, e como esse seu filho pode mudar o mundo, é esse poder que uma mãe tem. E nunca acha que o trabalho de uma mãe não é o trabalho mais importante, só porque talvez não trabalhe fora. Porque o trabalho que faz com suas crianças é o trabalho mais importante. O trabalho que você faz pessoalmente com o seu filho, com a sua filha, falando de Deus. Eu li muitas histórias, muitas pessoas famosas, pregadores famosos. O Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores mais recentes nas igrejas batistas, falou muito sobre a mãe, de toda noite. Ela não podia ensinar ele teologia, mas do que ela ensinava, a leitura da Bíblia, e vendo que eles aplicando nas suas vidas, ele falou que essa que mudou a vida dele, essa que colocou ele no caminho certo. Os momentos com a sua mãe e a Bíblia. Nunca pode achar que isso não é a coisa mais importante na sua vida. A sua avó e a sua mãe, elas trabalham junto para dar esse entendimento para o jovem, para uma criança. No mesmo livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Paulo está falando para Timóteo sobre a sua infância, sobre o que você tem. Timóteo, não se preocupa com isso ou com aquilo. Você tem um dom, você tem uma chamada de Deus, você tem um passado. Você teve a grande bênção de ser criado com uma mãe que amava tanto você, que ela ensinava você desde pequeno as coisas de Deus. Capítulo 3, versículo 14 diz: quanto a você, porém, Paulo falando para Timóteo, permanecem nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança, essas são as coisas que ele aprendeu em casa com a sua mãe, porque desde criança você conhece as sagradas letras, ou escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirado por Deus. Antes que lemos isso aqui, esse versículo 16 e 17, nós tiramos e falamos muito sobre o poder da palavra de Deus.
Mas Paulo está usando esse poder em referência à mãe que ensinou isso para Timóteo. Porque ela sabia o poder da palavra. Ela sabia que a palavra de Deus era necessária na vida do seu filho Timóteo para ele crescer corretamente. Isso não é um versículo para aplicar somente nas igrejas. Esse é um versículo para aplicar na sua casa, enquanto a sua criança é pequena. Porque desde pequeno, desde a infância, a mãe ensinava dessas coisas, com o resultado que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Quando Paulo encontrou com Timóteo, Timóteo já era um homem pleno do poder de Deus e fazendo boas obras. Ele não tornou isso com o estudo do Paulo. Ele ficou assim por causa da sua mãe. Nós não podemos esperar para a criança chegar em uma idade para a igreja começar a ensinar. O tempo que o seu filho vai permanecer na igreja, na escola dominical, na sua vida, é 1% da sua vida. 1% da sua vida. Você vai confiar que o seu filho conhece tudo sobre Deus em 1% da sua vida? Ele passa 70% dentro da sua casa. Aproveita esse tempo para ensinar, porque você sabe que para o seu filho, para ser correto, para ser ensinado por Deus, para ter instrução na justiça, para ser um homem apto e plenamente preparado para toda boa obra, tem que ser na sua casa. Nós temos uma bênção de ter jovens aqui conosco, que estão aprendendo, estão mudando. Talvez não teve isso na sua casa, mas garanto que quando eles casam, vai ser uma coisa colocada. As mães aqui que estão começando pela primeira vez, começando esse legado de passar a sua fé para a sua criança, começa enquanto são crianças. Talvez tem mães aqui que receberam esse legado com a sua mãe. Continua passando. Não deixa essa fé que habitou na sua mãe, que habita em você, morre em você. 3 coisas rapidamente sobre esse tipo de fé. O Paulo diz para Timóteo, voltando para capítulo 1 de 2 Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Que tipo de fé estava na avó? Que tipo de fé estava na mãe? E que tipo de fé também habitou nele? Ele falou 3 coisas. Essa fé, primeiramente, é a fé em Cristo como Salvador. Essa é a fé mais importante. Essa é a fé que vai trazer vida eterna. Essa fé numa pessoa, Jesus Cristo, e só Jesus Cristo. E a sua palavra vai trazer vida eterna, vai trazer uma vida correta para a pessoa. Nós falamos de muita coisa, nós ensinamos às crianças muita coisa. Mas para governar a sua vida, para determinar a vida da criança, é somente pela fé em Cristo. Nós levamos as crianças para a escola. Nós queremos a nossa criança ser inteligente. Alguém quer aqui criar um burro? Não, então para de fazer isso. Não. Nós queremos que nossas crianças sejam inteligentes. Mas não que eles baseiam a fé da sua vida na sua inteligência. O inferno está cheio de pessoas inteligentes. Nós ensinamos nossa criança para jogar um esporte. Talvez tem pais aqui que amam, aqui no Brasil, futebol. Você vai investir tempo e dinheiro para que o seu filho, até a sua filha, jogar futebol. E talvez ter sucesso.
e ganhar a sua vida jogando futebol. Mas não pode ter fé em futebol para governar a sua vida. O inferno está cheio de jogadores de futebol. Você pode ensinar o seu filho para ter sucesso financeiramente. Você pode ensinar para controlar coisas desse mundo materialística, coisas materialistas, e dominar esse campo e ser muito rico. Mas não ensina a sua criança a basear a sua fé nessas coisas. Tem muitas pessoas ricas no inferno. Sabe o que não tem no inferno? De tudo que o mundo oferece, sabe, a única pessoa que não vai no inferno é o homem da fé. Só isso. O inferno está cheio de pessoas de todos os tipos, menos pessoas que têm fé em Cristo Jesus. Por isso, mãe, que tem tanto poder, que tem tanta influência sobre sua família, a coisa mais importante, não é que as outras coisas não são importantes, mas a coisa mais importante, que vai ensinar para a criança governar a sua vida e colocar toda a sua fé, para nunca desistir, para nunca desviar. Pode começar uma coisa e desistir, pode começar outra coisa e desistir, pode começar em um campo e muda para outra, 1000 vezes se quiser, sem problema. Mas nunca pode desistir da sua fé. Nunca pode achar que tem outra coisa mais importante. Nunca pode procurar outro caminho para sustentar e governar a sua vida. Pode fazer milhares de coisas nesse mundo para ter a sua vida, mas nunca pode tomar o lugar da fé. Se essa fé habita em você, você tem que passar essa fé. Crer em Cristo Jesus. Só. Baseie a sua vida só em Cristo, na sua palavra. A segunda coisa sobre essa fé que habitou na avó, que habitou na mãe e também habita em Timóteo, é que é uma fé genuína. Ele falou que essa fé não fingida. O apóstolo Paulo, ele conheceu muito a fé falsa. O apóstolo Paulo tinha muitas pessoas tem várias pessoas que trabalhou junto com ele, e quando coisas começaram a se dificultar por qualquer razão, eles deixaram. Tem um Demas que nós lemos em 2 Tessalonicenses, que era o cooperador do Paulo, mas amou mais as luzes da cidade, coisas brilhantes, e deixou o apóstolo Paulo. Ele teve uma fé falsa. A fé que habita na avó, que ela viu no filho, e depois passou para Timóteo, era uma fé genuína. É uma fé verdadeira. Uma fé que era mais que só falar. Foi uma fé que Timóteo podia ver. Se ninguém pode ver a sua fé é morta. O Tiago fala, se a fé não tem obras, a fé em si é morta. A fé tem que ser viva. A fé tem que determinar tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você cria, é base na sua fé. Nós acabamos de ler, nas últimas semanas, essa mesma música, falando que eu creio na ressurreição, eu creio que Jesus vai voltar, eu creio na santidade da igreja, eu creio na ressurreição, eu creio nessas coisas. Mas se nós só cantamos e nós vivemos a nossa vida como nós não cremos em nada, isso é uma fé falsa. E as nossas crianças podem ver. Qualquer um aqui pode enganar. Me enganar, engana nossos irmãos em Cristo que vê 1, 2, 3 vezes por semana. Mas em casa você não vai enganar o seu filho. Ele vai ver a sua fé. Ele vai sentir a sua fé. Ele não vai só ouvir da sua fé, ele vai ver. Ele vai saber se a sua fé é genuína. E depois, quando ele chega a uma idade de entender
o que é para receber a fé, o que é para crer em Cristo como Salvador, o que é para ser uma vida verdadeiramente pela fé. Ele vai comparar essa fé que está ouvindo sobre a Bíblia com a fé que ele vê dentro da casa. Ele vai decidir ou não receber essa fé, principalmente crianças pequenas, baseado naquilo que vê na sua casa. Se ele vê uma fé falsa, por que vai querer isso? Porque tem tantos jovens, quando chegam a uma idade, foram criados na igreja e voltam para o mundo. Quer dizer, continua agora dentro do mundo. Porque nunca viu, a maioria, nem todos, a fé genuína dentro da casa. A fé que Timóteo recebeu, foi uma fé que ele viu. O Paulo diz, não era uma fé fingida. Paulo já sabia disso. Essa existe, é uma coisa real. Mas não na mãe dele, não na avó dele, e não também no Timóteo. Seja uma mãe, seja um pai, que não somente fala da fé, não somente traz a criança para a igreja para eles aprender sobre fé, mas que eles possam ver fé demonstrada de manhã até a noite, todos os dias, em todas as circunstâncias, em todo lugar. Fazendo isso, o seu filho, a sua filha, vai querer ter uma vida assim. Que eles vão ver o respeito, eles vão ver a honestidade, eles vão ver o amor, eles vão ver como Deus abençoa, a paz, a felicidade. Todas as crianças querem isso. E se vê isso na sua vida, eles vão procurar isso na vida deles. E terceira coisa, o Paulo viu isso na avó, ele viu isso na mãe, ele viu isso no filho. Essa fé que habitou neles era uma fé que um passa para o outro. Não é uma fé escondido dentro de você que não compartilha com ninguém. Os pais, desde a criança é pequeno, gostam de brincar com a criança. E um dos brincadeiros favoritos da criança é esconde-esconde, né? A criança esconde. Muitos pais fazem isso com a sua fé. Esconde da criança. E a criança nunca vai ver. Nunca procura, nunca acha. Essa fé que estava nelas é uma fé que elas compartilharam, falaram, demonstraram, ensinaram para o filho. A fé verdadeira vai reproduzir mais pessoas com fé, especialmente dentro da sua família. Essa mensagem, como exemplo, tem as mães, mas é claro para todos nós. E os pais aqui têm mais responsabilidade ainda, porque nós somos responsáveis diante de Deus por nossos filhos. Mas isso vai esperar até dia dos pais para falar mais. Mãe, você tem grande privilégio. Não veja isso só como responsabilidade, vê como privilégio. Procura ler sobre homens de Deus, grandes homens de Deus. E a maioria fala que tudo começou, como disse Abraham Lincoln, com a minha mãe. Muitos falam sobre o exemplo, a vida exemplar do seu pai, que quer seguir, mas em casa sozinho. Quem ensina os primeiros passos? Na nossa casa foi assim. Quem ensina os primeiros passos? Quem conversa? Quem escuta? A mãe. A mãe é mais responsável do que qualquer outra pessoa para a fé da criança. Parabéns para vocês mães que levaram sério. Parabéns para vocês jovens que estão começando isso. Deus não tem maior plano para você nesse mundo, além de ser filho de Deus, para ser uma mãe que vai compartilhar a fé que alguém compartilhou com você. Não deixa essa fé morrer em você. Espalhe para os outros. Vai ter momentos, como eu falei, na vida do seu filho, da sua filha,
em que você não vai estar presente. Você vai ser longe, talvez. E a mãe tem que confiar que o que eu ensinei é suficiente para tomar decisões, as reações corretas. Mas a única coisa que nós podemos ter certeza, segundo a palavra de Deus, que é completa para fazer tudo, é a fé. A fé baseada na palavra de Deus. Faça isso. Talvez tenha alguém aqui hoje à noite que não tem condições para compartilhar isso. Porque não tem. Você não pode dar o que você não já tem. Eu não posso dar um presente para a Peg, senão eu já vou comprar um presente. Tem pessoas aqui hoje à noite que talvez não têm fé em Deus ainda. Não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Talvez essa é a primeira vez que alguém está compartilhando a você a necessidade de ter fé, de mudar a sua vida eternamente diante de Deus. O poder de Deus infiltrar e habitar dentro de você, produzindo esse tipo de fé. Talvez você nunca achou importante e está tentando fazer o melhor possível para criar os seus filhos, mas falta alguma coisa. Falta fé. Mas você não pode dar até você recebe. Enquanto a equipe de louvor vem aqui e prepara uma música para terminar essa noite. Talvez essa seria a noite que você, pela primeira vez, vem aqui no altar, se dobrar seus joelhos em humilhação, humildade, reconhecendo a falta da fé na sua vida e recebendo Jesus como Salvador. E assim você vai ter algo para passar. Você vai ter algo dentro de você que é eterna. Se você está aqui hoje à noite, teve muitas mães aqui. Talvez já passou de ser mãe com criança em casa, agora é avó, que está ainda responsável. Eu acho muito bonito que o apóstolo Paulo fala sobre a avó, que ela estava desde o começo, ainda teve grande influência. Nós temos crianças aqui na igreja que por enquanto não tem os pais juntos. Tem pais em casa que cuidam, mas a parte espiritual não tem ainda. E nós temos homens e mulheres aqui que ensinam, que vai acolher e ser essa mãe espiritual, como o Paulo era o pai espiritual do Timóteo. Isso é muito importante. Estou falando assim porque talvez tenha alguém aqui que não houve privilégio, oportunidade, não foi o plano de Deus de ter filhos. E às vezes um dia das mães é um dia difícil. Mas isso não significa que você não pode compartilhar para os outros crianças aqui na igreja, outra parte da família, o que é mais importante na vida, a sua fé. Seja essa mãe espiritual. Eu fui criado na igreja, meus pais nos ensinaram, mas eu tenho irmãs nessa igreja lá desde a minha infância que eu lembro coisas. Na escola dominical, que me ensinaram que eu nunca esqueço. Que tiraram o tempo para investir na vida das crianças, sendo mãe espiritual. Nós temos também isso na nossa igreja. Se você não tiver a sua própria criança, ou se já está longe, você não tem mais influência, tem muita influência aqui na igreja. Seja uma mãe espiritual. Repassa a fé que alguém passou para você. Seja uma mãe importante. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos cantar. Deixe o Espírito Santo invadir o seu coração. Mexe com a sua vida. Vê se tem algo que precisa ou corrigir, ou tirar, ou colocar
na sua vida essa noite, antes que nós voltamos para casa. Esse momento